Amém, irmãos. Vamos, nesse momento, aquietar o nosso coração. Vamos nos concentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 3. Livro de Ruth, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo por completo. Estarei lendo e você vai acompanhando comigo em sua Bíblia. Ruth, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, a partir do versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Enquanto ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Enxergando a casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Uma das construções mais interessantes que existem é o farol marítimo. O farol é como se fosse uma espécie de torre construída na costa, bem próxima do mar, onde a partir desse farol é emitida uma fonte muito forte de luz. E o propósito desse farol é guiar os marinheiros em meio à escuridão, trazendo orientação, proteção, de maneira que muitos desastres e acidentes podem ser evitados nas embarcações que estão navegando no mar. Para os marinheiros, o farol representa esperança, direção e segurança naquela viagem. Diante disso, nós podemos dizer que no mundo em que vivemos, no mundo cheio de incertezas, um mundo cheio de angústia e sofrimento, nesse mundo tão complicado, nós também precisamos de alguma coisa para nos guiar. Nós precisamos de alguma coisa para nos direcionar pelo caminho correto, pelo caminho mais seguro, pelo caminho que realmente vai trazer luz sobre a nossa vida. Então, como crentes, como servos de Jesus, o que deve nos guiar, meus irmãos, em meio à escuridão desse mundo é o temor de Deus. O temor de Deus é aquele que ilumina os nossos passos, molda as nossas decisões e nos conduz nos caminhos do Evangelho. Um coração que
teme ao Senhor, ele sabe, ele tem a certeza que existe um Deus que guia e que sustenta o seu povo. O temor de Deus, irmãos, é aquele que nos guia no meio da escuridão desse mundo. E nós podemos encontrar essa perspectiva no capítulo 3 que nós acabamos de ler do livro de Ruth. A história de Ruth e Noemi vai apresentando um crescimento muito interessante à medida que os capítulos avançam. O primeiro capítulo começa com uma tragédia. A família de Noemi se muda para Moabe por causa da fome que chega até Belém, perdendo então a confiança em Deus, por isso que eles fogem da terra de Israel. Lá na terra de Moabe, o marido e os 2 filhos de Noemi acabam morrendo. Noemi então está não somente sem filhos e sem marido, mas ela também está sem netos. O que lhe resta são 2 noras que não temem a Deus. Mas a história avança. Noemi retorna para Belém com a sua nora Ruth, que decide abraçar a fé no Deus de Israel, ao se comprometer em cuidar da sua sogra. Ela abraça a sua sogra, mas ela também estava abraçando, na verdade, a fé no Deus de Israel. E no capítulo 2, a providência de Deus faz Ruth ir trabalhar nos campos, onde lá Boaz ele é levantado para abençoar Ruth tremendamente, de maneira que Noemi acaba enxergando a possibilidade de um recomeço para a sua família. Agora, a partir do capítulo 3, a história dessas 2 mulheres será conduzida não mais pelo medo, não mais pela desesperança, pelo desespero, mas essa história vai começar a ser conduzida mais enfaticamente pelo temor demonstrado ao Deus de Israel. Então, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Ruth, o que nós vamos encontrar agora é uma prova muito viva do temor a Deus. Dessa forma, nesse momento nós vamos meditar justamente sobre esse tema: os aspectos de um coração temente a Deus. Os aspectos de um coração temente a Deus. E a pergunta é: quais são esses aspectos? O primeiro aspecto de um coração temente a Deus é que ele reconhece que precisa de resgate. Ele reconhece que precisa de resgate. É algo que nós encontramos do versículo 1 ao versículo de número 5. O texto começa não com uma fala do narrador, como até então aconteceu nos 2 primeiros capítulos desse livro, onde o narrador estava conduzindo a história antes de dar espaço para uma fala dos personagens, mas o texto tem o seu início com uma fala direta de Noemi, que é direcionada à sua nora Ruth. E é justamente essa atitude de Noemi que nos apresenta um princípio muito importante nesses primeiros versículos. Lembre-se que essas 2 mulheres ainda estavam passando por uma situação difícil. Embora as coisas tenham mudado um pouco, já tenham tomado um rumo diferente, a situação delas nesse momento ainda era complicada. Lembre comigo, 2 viúvas, sem filhos, sem netos, e embora não estivessem mais passando fome, elas ainda enfrentavam uma situação de pobreza. Embora elas já estivessem coletando recursos para se alimentar, para se manter, elas ainda enfrentavam pobreza, ainda enfrentavam uma situação de poucos recursos. Além do risco delas morrerem pobres e desamparadas, pior ainda seria morrer sem deixar descendentes, porque o nome dessa família também morreria. Se não nascesse mais ninguém, se ninguém viesse para dar continuidade a essa família, o nome dela seria apagado da história. Não teria ninguém para dar continuidade à linhagem. E é por causa dessas circunstâncias, e tudo isso, cada detalhe desse, por causa dessas circunstâncias avassaladoras, que Noemi olha para Ruth e diz: minha filha, eu preciso procurar um lar para que você seja feliz. Isso aqui não só demonstra o carinho e a preocupação de uma sogra para com a sua nora, mas também aponta para o fato de que Noemi reconheceu que ela e sua nora precisavam de ajuda. Então é como se ela olhasse para Ruth e dissesse: Ruth, as coisas melhoraram um pouco, mas nós ainda estamos desamparadas, nós precisamos de ajuda. E é interessante que a palavra que é apresentada aqui, traduzida como lar, literalmente ela significa um lugar de descanso. Então Noemi está dizendo para Ruth basicamente o seguinte: Ruth, eu preciso encontrar para você um lugar de descanso. Ou seja, a referência aqui não é somente a um casamento. De fato,
Noemi estava dizendo que Ruth precisava encontrar um marido e que ela queria ajudá-la nesse processo. Só que o casamento aqui não significa apenas romance, mas significa de fato descanso. Quando ela fala aqui de um lar, ela está falando de descanso, de consolo, de restauração, de resgate para Ruth e para ela também. Uma vez que Ruth se casasse, a sua sogra também receberia alívio para suas angústias. É por isso que a partir do versículo 2 ela diz em outras palavras: lembre-se que Boaz, o patrão das moças com quem você trabalhou e que você conheceu quando estava no campo colhendo os cereais, colhendo os feixes de cevada, esse Boaz é um dos nossos parentes próximos. Ele pode resolver os nossos problemas. E ela diz: a colheita está terminando e hoje à noite ele estará na eira para festejar e cuidar dos últimos detalhes acerca do seu trabalho. E é aqui, irmãos, que Noemi agora vai agir como uma espécie de cupido, digamos assim. Uma espécie de casamenteira, e ela vai dar algumas instruções para Ruth, embora que um pouco desajeitada, mas ela vai dar essas instruções. É como se ela dissesse na sequência do texto: Ruth, você precisa fazer uma proposta de casamento a Boaz. Eu e você estamos desamparados, nós precisamos ser socorridas e Boaz é aquele que pode nos ajudar. Então faça uma proposta de casamento para ele, mas é como se ela dissesse: você não pode ir perante esse homem parecendo um trambolho. É como se ela dissesse: olha, senão ele vai terminar sendo espantado. Boaz vai terminar correndo de você se você não tiver arrumado. Então, Ruth, tome um banho, coloque um perfume, vista a sua roupa mais bonita e arrumada e vá para aquele campo. Mas não apareça no meio de todo mundo, porque essa conversa entre você e Boaz precisa ser discreta e particular para evitar alarmes por parte das outras pessoas. Então espere ele terminar de comer e beber para poder iniciar uma conversa. E aí Noemi diz na sequência, né, quando ele sair daquele momento de celebração e se deitar em algum lugar, se aproxime, retire o pano que estiver cobrindo os seus pés e ali você deve se deitar. E veja que ela diz que ela deve se deitar até que Boaz acorde e perceba a sua presença. E aí ela diz: olha, quando ele acordar, você então vai saber como é que vai ficar a situação. Quando ele acordar, quando ele despertar, ele vai dizer como vai ficar a situação entre vocês dois. E após isso, perceba que Ruth diz: olha, eu vou fazer exatamente como a senhora está me instruindo. Há quem acredite que essas instruções de Noemi são um pouco esquisitas. E se quando você bate o olho no texto, de fato você estranha o que ela está falando, talvez porque parece que ela está querendo, essa é a impressão que dá inicialmente, que ela está querendo que Ruth e Boaz façam coisas indecentes e imorais enquanto estiverem sozinhos no escuro. Você acaba tendo essa impressão quando está, rapaz, ela tem que ir para um local sozinha com ele, onde ninguém está vendo, no meio da noite, o que é isso? Mas não é essa a ideia que o texto está nos passando. Ruth deveria estar bonita e perfumada, não para seduzir Boaz, mas na verdade ela deveria se apresentar dessa forma para mostrar que ela estava pronta para se casar. A ideia é que ela estaria aqui se apresentando como uma espécie de noiva. Ruth deveria se deitar não ao lado de Boaz, para talvez insinuar alguma coisa imoral entre eles, mas perceba que ela diz que ela deveria se deitar aos seus pés. Ou seja, ela faria isso demonstrando humildade, submissão, demonstrando que estava ali procurando refúgio e proteção da parte de Boaz. As instruções de Noemi apontam para o fato de que ela, Noemi, recuperando o temor de Deus em seu coração, reconheceu que tanto ela quanto a sua nora precisavam de resgate. Essas duas mulheres estavam desamparadas, sozinhas, ainda enfrentando um certo grau de angústia, de sofrimento, de incerteza, sem saber se aquela família seria restaurada, sem saber se aquela família teria continuidade na sua linhagem. E Noemi enxergou em Boaz o caminho para ver não somente a sua vida em particular, mas o caminho para ver a sua família ser completamente restaurada. Essa é a posição de Noemi. Ela manda Ruth ir ao encontro desse homem, dizendo: Ruth, vá até ele, porque é ele que pode nos resgatar. É ele que pode nos ajudar, somente ele pode trazer solução para a nossa família. Nós estamos precisando dessa ajuda, nós estamos precisando desse socorro. Vá, não é para você fazer coisas erradas com ele, mas vá para mostrar que você quer um compromisso sério, que você quer ser refugiada, ancorada debaixo dele. Irmão, semelhantemente, assim também acontece conosco. Se em nosso coração realmente transborda o temor de Deus, se nós
somos um povo que verdadeiramente teme ao Senhor, a primeira coisa que nós faremos é reconhecer a nossa condição. A primeira coisa que uma pessoa temente a Deus faz é reconhecer a sua miserabilidade, reconhecer que somos fracos, reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que sozinhos estamos longe de Deus, reconhecer que estamos naturalmente desamparados e que precisamos de alguém para nos resgatar. Nós como seres humanos, nós como pecadores, nós como pessoas imperfeitas, nós precisamos de alguém para trazer alívio para a nossa alma, alguém para nos proporcionar um resgate. E a pergunta é, irmãos, quem é o nosso resgatador? Quem é aquele que pode trazer alívio para a nossa alma? Quem é aquele que pode resolver as nossas angústias? E, irmãos, o nosso resgatador é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, Ele é o único que pode trazer alívio para as nossas almas, da mesma forma que Boaz era o único que poderia solucionar o problema daquela família, da mesma forma que ele poderia trazer alívio, descanso, restauração. Cristo Jesus traz tudo isso para a nossa vida, para a nossa alma, o único que pode proporcionar uma viva esperança para a nossa vida. Cristo é o único que pode trazer sentido para a nossa caminhada. E temer a Deus é reconhecer, na verdade, que você precisa de Jesus. Temer a Deus é fazer como Noemi fez, reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de consolo, que você precisa de socorro. Significa entregar a sua vida a Cristo. Sabe por quê? Porque só em Jesus um pecador pode encontrar descanso eterno para a sua alma. Só em Jesus um pecador pode receber refrigério. Só em Jesus um pecador pode se considerar filho de Deus. Só em Jesus um pecador pode se sentir seguro. Sabe por quê? Porque a nossa alma será preservada por aquele que morreu por nós para trazer redenção. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso resgatador, e nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. O mundo vai dizer que nós precisamos de ninguém. Nós não precisamos de ninguém. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos de alguém, e o único que pode nos suprir é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos refletindo sobre os aspectos de um coração temente a Deus. E o primeiro aspecto que nós acabamos de ver é que o coração temente a Deus reconhece que precisa de resgate. E o segundo aspecto é que um coração temente a Deus, ele zela por um bom testemunho. O coração temente a Deus zela por um bom testemunho, algo que se encontra aqui do versículo 6 ao versículo de número 13. Ruth, então, se dirige ao local onde se debulhavam os cereais e, inicialmente, ela faz tudo conforme as instruções que sua sogra lhe havia dado. O versículo 7 nos diz que Boaz comeu e bebeu, ou seja, ele se fartou, ele fez uma boa refeição e assim ele ficou com o coração alegre. E veja, quando o texto diz que Boaz ficou de coração alegre, isso não significa dizer que ele estava bêbado, tá certo? Então não pense isso. Talvez aqui, né, muitas vezes ele ficou alegre porque ele bebeu vinho em excesso e estava feliz, mas não é essa a ideia. O que o texto está querendo dizer é que Boaz se alimentou muito bem. Boaz comeu certinho. Boaz se agradou muito da sua refeição e por isso ele ficou muito feliz. Ele ficou disposto, ele ficou com paz na sua alma porque ele havia saciado toda a sua fome. Sabe quando você está morrendo de fome e você se depara com um banquete da ceia de Natal? É mais ou menos isso a ideia. Virgínia, minha esposa, meu Deus, na ceia de Natal, olha, ela faz um estrago, viu? Em santidade, irmãos, misericórdia. Mas veja, mais ou menos essa é a ideia. Você está com muita fome, você vê aquele banquete, você se farta, você põe a mão na barriga e diz, glória a Deus, que comida boa, que refeição majestosa, estou muito feliz. Veja, Boaz, ele estava muito feliz após a refeição, o que facilitaria ele escutar com calma a proposta de Ruth. Foi por isso que Noemi disse, Ruth, espere aquele homem terminar de comer. Não vá importunar Boaz ele estando com fome, não. Pelo amor de Deus, espere ele se alimentar e aí ele vai ouvir você direitinho. Noemi é esperta aqui, ela é ligeira, viu? Ela entende as coisas. E aí Boaz comeu, estava feliz e ele se deita. Perceba que o texto diz que ele se deita perto de um monte de cereais e ali ele pega no sono. É aquela famosa sequência de coisa boa, né? Comeu, se alimentou e agora vai dormir, tirar um cochilo, ficar bem, todo feliz. Ruth, então, dá continuidade ao plano de Noemi e cuidadosamente, diz o texto até diz de mansinho, né? Em silêncio, ela chega perto de Boaz,
descobre os seus pés, que estavam cobertos ali provavelmente por alguma manta, algum lençol, e se deita perto desses pés. Então, Ruth estava deitada aos pés de Boaz. Ninguém sabe nem se Boaz estava com chulé nesse momento. Imagina se ele tivesse. Então, ô situação difícil aquela mulher se deitar aos pés daquele homem naquela noite. Mas a pergunta é, por que ela descobriu os pés de Boaz? Tem algum significado especial nisso? Tem alguma coisa misteriosa? Na verdade, não. Ruth descobre os pés de Boaz, provavelmente para que a brisa da noite, o vento, ao bater em seus pés, o fizesse acordar e ver que ela estava ali. Da mesma forma, por exemplo, que um ventilador faz você sentir frio de noite e você acorda ali querendo desligar ou cobrir os pés para não ficar com aquele frio. Então essa era a ideia. Ela descobriu os pés para que quando o vento batesse, ele despertasse e visse que ela estava ali. E é exatamente isso que acontece. Pela meia-noite, diz o texto, a brisa do vento faz Boaz acordar e assustado ele vê um vulto deitado aos seus pés e ele poderia aqui talvez correr com medo, pensando, meu Deus, é um fantasma, mas ele ainda tem muita coragem e pergunta, quem é você? E Ruth, demonstrando a sua humildade, mais uma vez ela responde, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui Ruth vai direto ao ponto, porque perceba que ela diz, estende a tua capa sobre mim. E essa expressão, estender a ponta da capa sobre uma pessoa, era símbolo de compromisso para se casar. Então ela está dizendo, em outras palavras, eu estou aqui porque eu quero me casar com você. O significado original, na verdade, é estende as tuas asas sobre mim. Interessante porque no capítulo 2, o capítulo anterior, Boaz havia dito que Ruth tinha vindo buscar socorro e refúgio sobre as asas de Deus. Ele disse, olha, você, bem-aventurada seja você, louvado seja o nome do Senhor, porque você veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. E agora, Ruth está dizendo que uma das formas de Deus socorrê-la é através de um casamento com Boaz, onde esse homem pode acolhê-la sob as suas asas. Ela está dizendo, Boaz, você disse que eu vim me refugiar sob os cuidados de Deus, e sabe como Deus pode cuidar de mim? Se você se casar comigo, se você resgatar a minha família. E o que era um resgatador, irmãos? Se uma família ela entrasse em dívida, ou por qualquer outra razão ela perdesse os seus bens, um parente próximo poderia agir como resgatador. Ele poderia pagar as dívidas daquela família, resgatando suas posses e casando-se com aquela que era a viúva. Ele assumia as suas posses e ele manteria vivo o nome daquele marido que havia falecido, caso não houvesse filhos na família. E Boaz fica feliz com essa notícia. Perceba que ele abençoa Ruth, porque ele diz, Ruth, você poderia ter procurado um novinho. E aqui dá a ideia que Boaz era mais velho do que Ruth. Você poderia procurar um homem mais jovem, fosse pobre ou rico, você poderia ter procurado alguém muito mais jovem do que eu, mas você veio até mim, mesmo eu sendo mais velho. E aqui, irmãos, entra o grande ponto dessa parte do texto. Perceba que Boaz diz que vai atender o pedido de Ruth. Ele diz, Ruth, eu aceito. Aqui, uma história de romance bonita. Eu aceito, Ruth, eu vou me casar com você, eu vou resgatar a sua família, eu vou ajudar você e a sua sogra. E olha, eu estou feliz porque você escolheu a mim, apesar de eu ser mais velho e você ter tantas outras opções melhores, mas você escolheu a mim, eu vou atender o seu pedido. Mas a pergunta é, irmãos, por quê? Por que Boaz quer aceitar o pedido de Ruth? O versículo 11, no finalzinho, nos responde, veja, o texto diz, Boaz falando, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Antes de procurar um compromisso com Boaz, Ruth demonstrou um compromisso com Deus. Ela levou a sério aquilo que ela havia dito antes a Noemi, sua sogra, no capítulo 1 ainda, quando ela falou, Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O texto deixa claro que Ruth era falada na cidade, mas ela era muito bem falada. Por quê? Porque ela não agia mais como uma moabita. Ela não agia mais como uma pagã que adorava falsos deuses, que abraçava talvez coisas imorais. Não, ela estava agindo, vivendo como filha de Deus. Toda a cidade conhece a boa fama dessa mulher virtuosa, como diz Boaz. Toda a cidade sabe que Ruth é uma mulher séria, piedosa, trabalhadora. Boaz então fica, ou melhor, ele não fica de fora também. Ele não fica para trás, porque perceba que ele aceita a proposta de Ruth, mas ele diz que ainda existe um parente mais próximo do que ele.
Então Boaz tinha que resolver essa questão primeiro, ele não podia passar na frente, ele diz, olha Ruth, eu aceito, mas existe um parente mais próximo que eu, ele tem direito primeiro que eu, então eu tenho que resolver isso, eu tenho que ver se ele vai querer te resgatar, eu tenho que fazer certo, porque é assim que manda a lei de Moisés. Então perceba que até mesmo Boaz não está sendo guiado pelos seus sentimentos, Boaz não está sendo guiado pelo seu próprio coração, ele não está sendo guiado pelos seus desejos, ele está sendo guiado pelo temor de Deus, porque ele diz, a lei manda que o parente mais próximo resgate a família, e tem alguém mais próximo do que eu vou ver primeiro se ele quer, porque se ele quiser, vai ter que ser ele, Ruth, eu não posso passar por cima da lei, eu não posso agir como alguém que está desobedecendo a Deus. E Boaz promete que, caso o outro parente não quisesse, ele certamente operaria o resgate. Ele diz, Ruth, se ele não quiser, aí sim eu estarei cumprindo com o meu dever. Veja que tanto em Ruth como em Boaz você encontra virtude, você encontra bom testemunho, você encontra um zelo pela santidade, por fazer as coisas corretamente. Irmãos, não houve aqui imoralidade da parte de Ruth, não houve imoralidade da parte de Boaz. Ruth não se apresentou com sensualidade, querendo seduzir aquele homem, trazendo mal para a vida dele, mas ela fez uma proposta de casamento humildemente, respeitosamente, carregando consigo a boa fama de mulher virtuosa. Ela chegou perante Boaz como uma mulher de respeito, uma mulher bem vista, uma mulher respeitada e bem falada. É assim que ela se apresenta. E Boaz também não fez errado. Ele não se aproveitou dela por estarem no escuro, sozinhos, não tinha testemunha. Ele não se aproveitou, mas ele respeitou Ruth, ele respeitou a sua pureza, ele respeitou a sua integridade, e ele respeitou também a lei de Deus. Ele respeitou a lei de Moisés, querendo fazer tudo do jeito certo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque aqueles que temem a Deus, eles zelam por um bom testemunho. Aqueles que temem a Deus buscam uma vida pautada em uma boa conduta. Se nós tememos a Deus, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se Deus é o nosso Pai, se Deus é o nosso Senhor, nós seremos santos, nós seremos irrepreensíveis, nós andaremos pelos caminhos do Evangelho. Ser crente, ser servo de Jesus, é se colocar diante do mundo e dizer, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas, criados a partir de Cristo Jesus, restaurados para uma nova vida no Evangelho. Irmãos, se Cristo é a razão da nossa vida, então nós não alimentaremos as obras da carne, nós não daremos lugar ao pecado, mas se Cristo é a razão da nossa vida, nós buscaremos os frutos do Espírito Santo, nós viveremos para a glória de Deus. Em tudo que estivermos fazendo, nós teremos uma boa fama, um bom testemunho. Sabe por quê? Não é porque nós somos bons, mas porque o nosso Deus nos salvou e nos libertou do império das trevas. E nós estamos refletindo sobre os aspectos de um coração temente a Deus, e nós já vimos dois. Um coração temente a Deus reconhece que precisa de resgate. Um coração temente a Deus zela por um bom testemunho. E, em último lugar, um coração temente a Deus permanece firme na esperança, que se encontra do versículo 14 ao versículo de número 18. Ruth, então, fica deitada aos pés de Boaz até amanhecer. Ela não se aproxima dele mais do que isso, ela fica ali, aos pés dele. E pela manhã, antes do dia raiar, antes do sol nascer e as pessoas pudessem então ali reconhecer umas às outras, né? Ruth se levanta para ir embora, justamente para que ninguém acabasse vendo os dois juntos, porque justamente isso daria motivo para que as pessoas fofocassem. O povo já gosta de falar, sem ver nada. Imagine vendo. Então daria motivo, talvez supondo que aconteceu alguma imoralidade entre Ruth e Boaz durante aquele encontro. É o que Boaz diz no final do versículo 14, perceba, ele diz, ninguém deve saber que esta mulher esteve aqui. Então eles estão tomando cuidado para não gerar escândalo no meio do povo. Isso aqui confirma o que nós estávamos falando agora há pouco. Eles estavam zelando por um bom testemunho, eles estavam tomando cuidado para que Ruth não perdesse a fama de mulher virtuosa. Nem tampouco Boaz perdesse a fama de ser um homem íntegro, honesto e de respeito. Eles estão zelando por tudo isso. E antes de Ruth ir embora, o versículo 15 nos informa que Boaz pede o manto, é uma espécie de pano, digamos assim, que estava com ela, e nesse manto ele coloca 6 medidas de cevada, o que é uma porção bem farta, bem generosa de grãos,
que já haviam sido debulhados, então ele só colocou nas mãos delas. E a pergunta é, por que ele fez isso? Nós podemos dizer que essa atitude também era uma forma de prevenção, porque caso alguém visse Ruth retornando para casa ali no amanhecer, ao vê-la carregando os grãos de cevada, aquela pessoa poderia concluir que Ruth na verdade tinha ido ao campo trabalhar mais uma vez para trazer o sustento para sua casa. Digamos que isso era mais uma segurança para que ninguém pensasse mal dela. Mas o propósito principal dessa atitude de Boaz é descrito no versículo 17, quando Ruth relata o que ele falou para ela. Veja que ela diz: Boaz me falou, não volte para sua sogra de mãos vazias. Ou seja, Boaz mais uma vez está sendo generoso, ele está sendo bondoso, ele está demonstrando a sua disposição em ser o resgatador daquela família, aquele que vai prover, proteger e salvar o nome da família de Ruth e de Noemi. E após isso, Ruth então finalmente retorna para a casa da sua sogra. E aqui nós podemos imaginar o quanto que Noemi provavelmente estava ansiosa para receber notícias de Ruth. Lembra-se que Ruth tinha saído à noite e passou a noite inteira fora. Talvez Noemi tenha passado a noite em claro, sem conseguir dormir direito, vez ou outra dando uma olhada para a porta para ver se Ruth estava chegando. Então talvez ela tivesse aqui, meu Deus, cadê Ruth para dar notícias do que aconteceu? Então, Noemi deve ter recebido Ruth aqui com expectativa gigantesca, tanto que o versículo 16 nos informa que, assim que Ruth chega, Noemi logo lhe pergunta, em outras palavras, ela diz: como foi, minha filha? Como foi o encontro? Ruth, pelo amor de Deus, me diga alguma coisa, porque eu passei a noite pensando se estava tudo bem, pensando se estava dando tudo certo entre vocês dois. É nesse momento que Ruth relata tudo o que havia acontecido naquela noite. Talvez dizendo, o texto não vai dizer, mas talvez ela estivesse dizendo: minha sogra, graças a Deus, deu tudo certo. Eu cheguei lá, fiz como você me instruiu, mas não dei ousadia para ele não, viu? Não dei liberdade não. Eu disse logo que eu queria me casar. Eu queria compromisso sério. Eu disse logo que ele era o parente próximo, que ele era o resgatador da família. E louvado seja Deus, porque ele também me respeitou. Ele também não veio com más intenções. Ele não encostou em mim. Ele disse que ia só ver se o outro parente mais próximo tinha interesse. Caso não tenha, Boaz me garantiu que iria me resgatar. E o que nos surpreende, irmãos, é a resposta de Noemi no versículo 18, onde basicamente ela diz: que notícia boa, minha nora. Que notícia boa. Agora, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar. Nós vamos aguardar o desenrolar dos fatos para nós vermos o que vai acontecer. Mas não tenha medo, Ruth. Confie. E ela diz: porque certamente Boaz não descansará enquanto não resolver esse nosso problema. E aqui, irmão, se apresenta uma Noemi completamente diferente do que nós estávamos vendo nos 2 primeiros capítulos desse livro. No capítulo 1, essa mulher estava sem nenhuma esperança. No capítulo 1, essa mulher estava amarga, murmurando contra Deus por causa dos seus problemas. Ela estava dizendo: Deus está me amaldiçoando, Deus está pesando a sua mão sobre a minha vida, Deus me abandonou, Deus abandonou a minha família, Deus não está se lembrando dos meus problemas. No capítulo 2, ela até começa a enxergar uma luz no fim do túnel. No capítulo 2, ela até volta a bendizer o nome do Senhor. Ela até volta a dizer: olha, louvado seja Deus, porque Ele está se lembrando de nós. Quando Boaz surge na história, Noemi já fica alegre ao saber que Ruth tinha se encontrado com ela. Ela diz: louvado seja Deus, Deus está se lembrando de nós. E agora, irmãos, no capítulo 3, essa mulher está completamente confiante. Essa mulher está completamente esperançosa de que tudo vai dar certo. E veja, a confiança de Noemi não está simplesmente em Boaz, não entenda errado. Ela está dizendo: olha, certamente Boaz não descansará enquanto não nos ajudar, enquanto não resolver o nosso problema. Então ela está confiando nele. Mas a confiança de Noemi, meus irmãos, acima de tudo, se encontra no Deus de Israel. A confiança dessa mulher está posta, está direcionada no agir de Deus, porque ela está recuperando em seu coração o temor do Senhor. No capítulo 2, ela já estava reconhecendo o agir de Deus, quando ela disse: louvado seja Deus, porque Ele está lembrando da minha família, Ele não está se esquecendo de nós, Ele está levantando Boaz para nos trazer esperança, para nos dar a oportunidade de recomeçar. E nesse momento, ela está certa, ela está confiante de que Deus está agindo. Meus irmãos, um coração temente a Deus,
um coração cheio de temor, um coração que ama a Deus, um coração que reconhece a grandeza de Deus, ele se enche de esperança. Ele não dá espaço para o medo, ele não dá espaço para o desespero, ele não dá espaço para a angústia. Um coração temente a Deus se enche de confiança, mas a nossa confiança, a nossa esperança não se encontra nos homens dessa terra. A nossa esperança não se encontra em nossos talentos, a nossa esperança não se encontra em nossas próprias forças, a nossa esperança se encontra no Rei da Glória, a nossa esperança se encontra no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e Jesus Cristo, meus irmãos, é a nossa esperança viva. Jesus Cristo é o nosso amparo, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Temer a Deus, meus irmãos, significa ter a certeza de que Ele está cuidando da nossa vida. Significa ter a certeza de que esse Deus não se esquece do seu povo. Pelo contrário, Ele permanece caminhando ao lado do seu povo, protegendo, guardando. E essa esperança só é possível, sabe por quê? Por causa de Jesus. Porque através de Cristo, irmãos, os nossos pecados foram perdoados. Através desse Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Por causa de Cristo, nós temos a certeza de que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por causa disso, meus irmãos, nós jamais seremos desamparados. Cristo é a porta que se abre para dizer: vocês que agora creem no meu nome, vocês que entregaram a vida a mim, vocês estão debaixo de um amparo que jamais se retirará de vocês, e esse amparo é a própria mão de Deus nos guardando em todos os momentos. É por isso que a nossa esperança, assim como a de Noemi, deve estar posta no Senhor da nossa vida. Mas então, irmãos, o que é que nós podemos aprender diante desse texto? O que é que nós podemos trazer como ensinamento pessoal para o nosso coração, para o nosso dia a dia? Veja, o mundo vai dizer que nós somos fortes. É isso que o mundo vai dizer. O mundo vai dizer que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, na hora que quisermos, do jeito que quisermos, da maneira que planejarmos. É isso que o mundo vai dizer. Minha irmã, o mundo vai dizer que você precisa ser uma mulher empoderada. O mundo vai dizer que você, meu irmão, tem que ser um homem autossuficiente. O mundo vai dizer que homem não chora, que homem não sente dor, que homem não fica com medo. É isso que o mundo vai dizer. Seja uma mulher empoderada, um homem autossuficiente, porque homem não chora. Mas não é esse o discurso do Evangelho. Não é isso que o Evangelho fala acerca de nós. O Evangelho diz que nós somos fracos. O Evangelho diz que nós somos imperfeitos. O Evangelho diz, meus irmãos, que nós somos pequenos. O Evangelho diz que nós não conseguimos nos aproximar de Deus sozinhos, através dos nossos talentos, através das nossas forças. De que adianta para nós termos a ilusão de que estamos conquistando tudo o que sonhamos, se na verdade estamos distantes de Deus? O mundo vai dizer: olha, você tem talento para conquistar tudo que você quiser nessa vida, na área financeira, área familiar, área profissional, então seja você um vencedor. E a pergunta que o Evangelho faz para nós é: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Eu e você precisamos reconhecer que nós somos pecadores, é isso que nós somos. Nós não somos super-heróis. No meio da igreja não existem super-homens, não existem super-mulheres, pessoas autossuficientes que fazem tudo do jeito certo, na hora certa. Meus irmãos, o Evangelho diz que nós somos pecadores e pecadores perdidos que precisam de um resgate. O pecado cega o nosso entendimento e nos faz achar que nós estamos a salvo e que nós estamos cuidando de nós mesmos o suficiente para que nenhum mal nos aconteça. Mas, meu irmão, naturalmente nós precisamos ser resgatados. E só Jesus Cristo pode nos resgatar do império das trevas. Só Jesus pode trazer sentido à nossa vida. Qual é o sentido da vida? É estar com Cristo. A vida só tem sentido, a vida só tem propósito se você tiver Jesus no coração. Longe de Jesus, sua vida não tem sentido.
Longe de Jesus, sua vida não tem propósito. Longe de Jesus, você está caminhando para um abismo do fogo eterno preparado para os incrédulos. Só Jesus, irmãos, pode nos trazer redenção. Só Jesus. É por isso que o tempo de se arrepender é agora e não amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã você não sabe se está vivo. Amanhã Jesus já pode ter voltado e acabou o tempo de você se arrepender. O tempo de colocar a confiança em Cristo é agora, é hoje, porque talvez Jesus volte daqui 2 horas, talvez nós não estejamos vivos daqui 3 horas, e quando a morte chega, irmãos, não há tempo mais para se arrepender. Quando Jesus voltar, aqueles que quiseram passar a vida ganhando o mundo, ganhando os tesouros da terra e só depois pensar em Jesus e em igreja, vão perceber que fizeram a pior escolha das suas vidas. Não gaste os seus dias correndo atrás das riquezas e do tesouro dessa terra. Diz a palavra que a traça consome, o ladrão leva e a ferrugem destrói todos os bens materiais que esse mundo pode nos dar. De que adianta para nós corrermos de um lado para o outro, construindo um império nesse mundo, se quando nós morrermos nós vamos deixar tudo para os outros? Mas tem um tesouro que jamais pode ser retirado da nossa vida, e é a salvação eterna em Cristo Jesus. Esse tesouro ninguém jamais tirará de nós, meus irmãos. Por isso, gaste os seus dias na presença de Cristo. Sabe qual é o primeiro passo para você no Evangelho? É reconhecer que você está perdido. É reconhecer que você precisa de um Salvador. É reconhecer que Deus só pode se fazer presente na sua vida com um relacionamento e intimidade se você estiver em Jesus. É por isso que o convite do Evangelho é: abandone o seu velho homem e coloque a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos reconhecer, irmãos, e olhar para aquele que é a luz do mundo, aquele que é a esperança viva para almas angustiadas como as nossas. Mas não se engane, segunda lição que eu queria trazer: crer em Jesus não é somente vir à igreja. Faz parte, sim. Uma das partes mais importantes é vir à igreja, é cultuar, é estar com os irmãos, é participar da comunhão, é estar com os irmãos em Cristo. Mas não é só isso. Então não resuma o Evangelho a só ir à igreja. Crer em Jesus significa se parecer com Ele em suas atitudes. Paulo foi aquele que disse para os crentes: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo: olha, se pareçam com Jesus. Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Ou seja, pratique a sua fé, viva a sua fé, mostre na sua vida que você é servo de Jesus. Crer em Jesus, irmãos, é também dar um bom testemunho por onde você passar. Você, meu querido irmão, homem que está me ouvindo, será que as pessoas lá de fora podem testemunhar que você é um servo de Jesus? Você, como homem, será que as pessoas podem olhar para você e dizer: ele é um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem respeitoso, um homem paciente, um homem educado, um homem de confiança, um homem que cuida bem da esposa, um homem que cuida bem dos filhos? Será que você tem sido como Boaz, um homem íntegro, irrepreensível, que se parece com Cristo, aquele que é o homem perfeito? Será que você tem sido esse homem? Você, minha querida irmã, será que as pessoas lá de fora podem testemunhar que você é uma serva de Jesus? Uma mulher de respeito, uma mulher delicada, bondosa, trabalhadora, gentil, uma mulher virtuosa, cheia de virtudes extraordinárias, uma mulher que demonstra a beleza do Evangelho em tudo que faz, quando se veste com modéstia, quando se veste com decência, sem dar espaço à vulgaridade, uma mulher que respeita o seu marido, uma mulher que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos, uma mulher bem vista na sua vizinhança, nas palavras, nas atitudes, na postura. Você tem sido essa mulher? Será que você tem sido como Ruth, onde as pessoas podem olhar para você e dizer: aquela mulher, aquela moça, aquela senhora é uma mulher virtuosa, ela se parece com Jesus? Quando nós vivemos, irmãos, um mau testemunho, lembre-se disso, para cada um de nós. Quando nós vivemos um mau testemunho, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os incrédulos. Quando nós vivemos um mau testemunho,
o nome de Deus é zombado. As pessoas vão olhar para a nossa vida e dizer, olha, o crente, que só faz coisa errada, que não dá testemunho. Que Deus é esse? Que igreja é essa? Que não faz diferença na vida dele. Ele diz que é crente, se veste como crente, bota gravata, bota terno, mas quando abre a boca é um terrível engano. Quando abre a boca é terrível sobre a vida dos outros. Quando vai tratar os outros, só trata com ignorância. Não fala o bem a ninguém, é avarento, é ignorante, é orgulhoso. Irmãos, quando isso acontece, o nome de Deus é blasfemado. As pessoas estão zombando de Deus através da nossa vida, quando nós damos um mau testemunho. E a pergunta é isso que você deseja? Como crente em Jesus, é isso que você deseja? Que as pessoas olhem para você e zombem de Deus? Irmãos, que não seja assim, mas que nós vivamos em santidade. Que tudo que venham a levantar contra nós em acusação seja mentira, não seja verdade. Que as acusações feitas contra nós possamos abrir a boca e dizer, isso é mentira. Deus é testemunha que isso é mentira. Porque quando é verdade, irmãos, é uma vergonha. Uma vergonha para o Evangelho. Nós precisamos viver em santidade, não é para nós sermos elogiados, não entenda assim. Não é para que o pastor olhe para você e diga, que irmão fiel, que irmão crente, que irmão zeloso. É para que Deus olhe para você e diga, servo bom, servo fiel, filho amado, que vive pela causa do Evangelho. Por fim, última lição. Enquanto nós vivemos em santidade, nós jamais devemos perder, meus irmãos, a esperança. Ao longo da vida, situações difíceis acabam surgindo, lutas chegam, lágrimas começam a ser derramadas, certas dores vão nos atormentar, noites escuras e tenebrosas surgem para nos oprimir, mas jamais se esqueça que Deus está conosco em todos os momentos. Enquanto tudo parece não se resolver, enquanto tudo parece estar perdido, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando ao nosso favor. Coloque a sua vida nas mãos desse Deus. Confie no agir do Senhor sobre a sua vida. Confie no agir do Senhor sobre a sua casa. Veja, eu não sei se o seu problema vai se resolver. Eu não posso prometer isso. Eu não posso prometer que tudo vai ficar exatamente do jeito que você quer. Mas uma coisa que eu posso dizer, meus irmãos, é que a palavra nos promete é que a graça de Deus sempre estará sobre a nossa vida. A nossa maior esperança é que um dia, meus irmãos, nós estaremos nos braços do nosso Pai Celestial. Um dia Ele nos acolherá na eternidade. Um dia esse Pai Celestial enxugará os nossos olhos de qualquer lágrima que nós tenhamos derramado por toda a vida. Um dia, irmãos, nós receberemos um eterno consolo que é muito maior do que os problemas que essa vida pode trazer sobre nós. Aqui nesse mundo, Deus cuida de nós. Ele nos proporciona alegria. Deus está conosco. Mas lembre de uma coisa, estar no céu com Jesus é e será incomparavelmente melhor do que qualquer alegria dessa terra. É isso que nós almejamos, meus irmãos. Se nós, como crentes, nós vislumbramos o grandioso dia em que nós teremos os nossos corpos, as nossas almas, recebendo o completo refrigério que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Então viva um dia de cada vez, sabendo que Deus está com você, mas não viva a sua vida na perspectiva terrena. Olhe para a eternidade, vislumbre a eternidade e todos os dias cante como nós cantamos hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em tempos em que tantos corações seguiam pela emoção, em tempos em que tantos corações seguiam pelo impulso, pelo medo, Deus nos chama a vivermos com um coração temente a Ele, iluminado pela Sua palavra e firmemente ancorado na esperança do Evangelho. Amém? Amém.